Hoje vamos conversar um pouquinho sobre crença e experiência de fé. Isso mesmo. São duas coisas diferentes. Existe aquilo que eu acredito e existe aquilo que se traduz em experiência de fé. São Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, isso significa que se não tiver obras, não existe. Me mandaram uma, uma mensagenzinha que dizia o seguinte: plante fé que você colhe milagres. Claro, porque teve que fazer alguma coisa antes. Veja só, plantou a fé, cultivou a fé, fez a fé acontecer, movimentou a fé. E movimentando a fé, minha fé movimentou, vai dar certo, vai dar milagre. Essa é uma frase de uma nova música minha. Né? Minha fé movimentou, vai dar certo. Tempestade já cessou, vai dar certo. E aí por diante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem duas coisas diferentes: a crença e a fé. Nem todo mundo que acredita tem fé. A crença que o cientista tem não significa fé. Muitos cientistas eles são ateus, eles não têm fé. Primeiro quero dizer que fé é um dom de Deus. É o Espírito Santo de Deus que te dá. Então não existe a possibilidade de você ter fé sem ter o Espírito Santo ter agido em você ou te dado esse dom maravilhoso, que é a fé. Eu conheço alguns ateus que diz que se tivesse de ter inveja, teria inveja da gente que tem fé. Porque, por exemplo, nós que temos fé, nós sabemos que um dia, passando desta vida, Jesus deixou claro que tem uma outra vida do outro lado e que ele acolhe, que ele disse lá na casa do meu pai, tem terreno, tem lugar para todo mundo. Então, significa dizer que aquele que não tem fé, ele não vai acreditar que exista uma possibilidade dele se encontrar com Deus, por exemplo, ou morar na eterna felicidade. Pois bem, crença é uma opinião formada. Crença pode se tornar também uma crendice, uma superstição. Por exemplo, uma pessoa que tem fé não vai usar um amuleto, não vai usar um pé de coelho, porque a pessoa que usa o pé de coelho, ele acredita que aquele pé de coelho vai dar sorte. Se esse pé de coelho vai dar azar. Então isso é uma crença, isso não é fé, isso não tem nada a ver com fé. Mesmo que você tenha um crucifixo, ou seja, uma cruzinha no peito, que você bota ali como uma crença de que se você tiver com aquela cruzinha, nada de mal vai acontecer para você. Isso não é fé, deixa claro, isso é crença, ou seja, crendice. A graça, quem tem fé acredita na graça de Deus, né? Com roupa ou sem roupa, como é que eu digo, com o crucifixo ou com a vela benta, ou com seja lá o que for, isso é preciso saber que é a graça de Deus que age. E aí você tem fé. Quem só acredita não vai pensar na graça de Deus, na proteção de Deus, no olhar de Deus, né, no cuidado de Deus. Né? Quando criança, a vovó dizia pra gente: vá, meu filho, não tenha medo não, que Deus mandou uns anjos que andam com você. O anjinho da guarda está sempre protegendo. Olha, eu não tinha esse anjo da guarda, eu não via esse anjo da guarda, mas eu acreditava e tinha fé que Deus estava mandando alguém para me proteger. Aí eu criava coragem e ia. Isso, veja, na crença, uma pessoa vamos dizer assim, no laboratório que está descobrindo uma medicação, que está descobrindo, somando, né, fazendo as somas de vários elementos ali para formar um comprimido, para formar alguma coisa que vai ser dirigida à saúde, ela não precisa de fé. Realmente, a ciência não precisa de fé em si. Ela precisa porque a ciência trabalha com aquilo que é prático, aquilo que é testável, aquilo que é experimentado. Né? Tem que ter experiência.
Sem experiência, ela não acredita. Ela, mesmo assim, ela não acredita com facilidade. Ela primeiro faz a experiência, depois ela acredita que, a partir dessa experiência, ou de muitas pessoas que foram testados, que teve um bom resultado, ela passa a acreditar que essa medicação, que essa vacina, que essa coisa vai entrar em ação e vai servir realmente à humanidade. Então, meu irmão, minha irmã, deixando bem claro que existe a crença e a experiência de fé. Então, mais uma vez, para não esquecer, a crença ela é uma opinião formada, que pode se tornar uma crendice, uma superstição. A fé não entra crendice, não entra superstição. O que acreditamos, falando do acreditar, da crença, o que acreditamos sobre nós e sobre a vida, torna-se verdade para nós. Tudo, tá? Tudo que acreditamos sobre nós e sobre a vida torna-se verdade verdadeira, como se diz, verdade com V maiúsculo. Nosso subconsciente, ele aceita tudo que acreditamos, ou tudo que decidimos acreditar. Se eu decidir acreditar que eu botando esse polegar aqui e fazendo uma figa, na hora que vem um boi, lá vem um boi bravo, eu não tenho como correr, e aí eu acredito que se eu fizer isso aqui, o boi não vai me pegar. Isso é crença. Isso não é fé. Tá? Jesus vai dizer que quem tem fé remove montanhas. Então, fé, a partir da fé, nós temos milagres, nós temos coisas grandes. Essas coisinhas pequenas que dentro da religião é insignificante, então é crença, é crendice, ou seja, é superstição. Você é escravo daquilo que você acredita. E essa é uma expressão que eu lembro do Augusto Cury. Ele sempre diz isso. Você é escravo daquilo que você acredita. Agora, trazendo para a nossa realidade, veja quantas coisas te escraviza porque você acredita. Você acredita que na sexta-feira você tem que usar branco. Na Bahia fazem muito isso. Na Bahia, sexta-feira, está todo mundo de branco. E aí, quando eu perguntei, por que vocês vestem todo mundo de branco? A gente pega o ônibus, está todo mundo no branquelejo. Eu dizia assim, no branquelejo. E aí tu dizia, não, hoje é sexta-feira. Se a gente vestir outra cor, pode dar azar. Pode dar azar. Nem certeza eles têm. Né? Porque tem gente que tem uma crença tão grande que vai logo dizendo que realmente está, vamos dizer assim, está prestes a acontecer aquilo. E por isso, não é importante que você tenha crenças. Por exemplo, as crenças limitantes. Seu pai um dia disse que você não seria ninguém, que você era um preguiçoso, que você era não sei o que mais lá, e que você era um monte de coisa, e que você não tinha sucesso na vida. Muita gente perdeu as chances de crescer na vida porque ouviram dos pais dizerem isso. Essa pessoa guardou essa crença, que, em outras palavras, para reforçar, dizem, foi praga do meu pai, foi praga da minha mãe, foi praga da minha avó, foi praga de alguém da família. Meu irmão me jogou uma praga. Então, essa praga é uma crença limitante. Você acredita naquilo que a pessoa diz, e a pessoa diz com raiva, a pessoa diz, às vezes até para acordar você para uma nova realidade, mas você faz o contrário. Você pega aquilo, joga em si, fica um disquinho rodando na sua cabeça, e você não tem mais saída. Você é escravo daquilo que você acredita. É diferente se você passar a usar essa crença em coisas divinas, em coisas reais, em coisas verdadeiras. Aí sim, aí esse poder da crença é muito grande. Veja que o quanto ela é poderosa. A crença em si ela é muito poderosa. Ela pode fazer você se tornar o gênio, mas também pode se tornar a pessoa mais fechada em todos os aspectos. Então, por isso, é importante ter essa clareza dessa situação de crença.
Se você é escravo daquilo que você acredita, lembre-se que você precisa agora perceber quais as crenças que me limitam. O que é que eu acredito? Tem pessoas, você sabe muito bem, que acredita mais no diabo do que em Deus, mais nas ações do diabo do que em Deus. Isso há mais de 2000 anos, porque no Evangelho está lá, Jesus fez um monte de curas e os judeus estavam dizendo, os fariseus estavam dizendo, especialmente os fariseus, estavam dizendo que ele estava fazendo aquilo pelo poder do demônio, pelo poder do diabo. Não era o de Beelzebul, não era pelo poder de Deus. Eles não conseguiam perceber o poder de Deus. Ainda hoje você sabe que tem uma crença que tem muitas coisas que acontecem que as pessoas veem muito mais a ação do diabo do que de Deus. Quer dizer, que eles acreditam. Nós sabemos que nem tudo de mal que a gente faz tem ação direta com o demônio. A gente sabe disso. Mas muita gente acredita que o diabo está ali cutucando para fazer aquilo acontecer. Na verdade, nada disso. Às vezes são conflitos nossos, o nosso poder do inconsciente, e a gente termina fazendo coisas, e muitas vezes coisas muito sérias. E que, claro, quando a gente diz que é coisa do mal, é para dizer que todo mal está ligado direto ou indiretamente ao demônio. E todo bem está ligado diretamente, não indiretamente, mas diretamente a Deus, porque todo bem procede de Deus. E finalizando, fé, e agora vamos falar de fé. Fé é a primeira das 3 virtudes teologais, que exige combates diários para ser mantida acesa essa chama. Precisa compromisso, confiança, acreditar que é possível. Acreditar que é possível é diferente de acreditar na ação de uma pedra, um talismã, de alguma coisa desse tipo. Não é desse tipo, dessa forma a crença. A crença aqui é a crença que é possível, que existe uma força divina dentro de nós, que é possível curar, que é possível nos transformar, que é possível mudar a nossa realidade, porque essa é a ferramenta que Deus age depois do Espírito de Deus que está dentro de nós. Ele usa essa ferramenta para chegar a nós. É através da fé que você consegue uma graça, um pedido, um milagre, um acontecimento maravilhoso. E a fé é aquela fé experimentada por Abraão, por exemplo. Olha que experiência de fé. É a máxima experiência de fé Deus levou Abraão para fazer. Abraão não estava ali acreditando em si, mas ele sabia, pela sua fé em Deus, que era Deus que queria, o que Deus quisesse, ele ia fazer. Ele provou a Deus e para ele mesmo que ele poderia agir de tal forma que ele superasse toda dúvida entre ele e Deus. Às vezes nós temos certas experiências que nós superamos todas as dúvidas. Se foi Deus que fez, se foi Deus que não fez, se Deus estava agindo ou não. Às vezes nós precisamos passar por essas experiências. E às vezes a experiência de morte, de risco de morte, de dor, de sofrimento e outras situações que às vezes nós passamos, Deus aproveita essa situação e leva você a fazer a experiência profunda com Ele. Ou seja, eu espero que você não precise de uma dor para fazer essa experiência profunda, de um limite entre a vida e a morte para fazer essa experiência profunda, mas que você realmente viva essa fé. Fé que é alimentada pela oração, que é alimentada pela sua religiosidade, sua forma de se dirigir a Deus. Você precisa provar para si que crê, tem fé, sem precisar chegar aos limites da vida. A fé é uma mola mestra. Nos impulsiona a agir, a construir, a decidir, a refazer, a buscar uma cura, a buscar Deus, a cumprir mandamentos, a amar.
Quem tem fé ama muito. Quem tem fé cuida muito das pessoas. Quem tem fé quer ver as pessoas bem. Cuida de si, cuida do outro. Por isso, meu irmão, minha irmã, cultive a sua fé. Fica mais fácil viver com ela. Sem ela, o peso é grande, o estrago é maior. Tenha certeza disso. Você não precisa de crendice, você precisa de fé. Você não precisa acreditar em si, você precisa vivenciar a experiência da fé. Aí você tem um diálogo direto com o Criador, com o seu Deus, o divino Senhor, que está presente aqui e agora. O texto da misericórdia, em cada missa, apresentado e entregue aos corações pelo pão consagrado e vinho consagrado, e em vários momentos, aí no seu quarto, aí na sua casa, onde você reserva um lugarzinho para conversar com Ele, para estar com Ele. Adore a Deus e aumente a sua fé e seja feliz. Muito obrigado pela paciência de me ouvir e uma boa tarde para todos, e prometemos na próxima terça-feira, com a graça de Deus, voltarmos aqui e rezarmos juntos nessa experiência de fé. Aqui não é a crença que vai nos ajudar muito, mas é a nossa experiência de fé com o Cristo ressuscitado, Jesus misericordioso, derramando bênçãos e graças para todos nós.